credenciamento da empresa participante. A empresa protocolou seu envelope para o setor de licitação. Os envelopes foram protocolados sob o número 21046 de 2023, às 9 horas e 55 minutos e 13 segundos. Por enquanto, são 10 horas e 6 minutos, temos uma única parceria e ação União Limitada. Em segundo lugar, são publicados envelopes de documentação e proposta comercial e, posteriormente, abertos envelopes de documentação. Da abertura do envelope de documentação, obrigatoriamente todos os documentos contidos no envelope são publicados pela comissão de licitação e pela empresa participante, tá? E daí a gente começa a análise de informação, análise de habilitação da empresa, tá bom? Então, assim, já para adiantar que a gente entrou aqui em contato com o Luiz Wagner, né, que é a pessoa que dá assessoria para a gente também agradece a presença do Dr. Luiz Wagner, que ele vai dar toda a assessoria à Comissão Permanente de Licitação com todos os trâmites do trabalho relacionado a essa licitação, ok? Qual é o nome do senhor? André Luiz Cordeiro Recordado. A comissão de licitação, ela pode abrir diligências nessa fase de aplicação, inclusive nossos assessores jurídicos também estão aqui presentes, Dr. Jerônimo Almeida e Dr. Fabrício Procopio, tá? E eles dão todo o auxílio à comissão de licitação, tá joia? A comissão hoje ela é formada por Maria Luísa Gardoni, Stephanie Barroca de Almeida, Anne Arquette Leite e Daniela Silva Chaves, tá? E aí, assim, as pessoas trabalham em conjunto. Nesse momento, a Maria Luísa Gardoni, ela está olhando e verificando junto a tribunais de contas e órgãos de controle se a Aviação União existe algum impedimento para que ela possa participar da licitação. Então, o primeiro momento do certame, tá joia? E vocês podem acompanhar aqui, ó. E a gente faz menção do vereador Evandro Maciel e ainda, em conhecimento específico, Procurador-Geral do Município de Muriaé, da Prefeitura, Dr. Eduardo Marques. Evandro Maciel da Silva.
para que o senhor André Luiz Cordeiro Herculano responda pela empresa. A importância do credenciamento é que, à medida que o processo da licitação for ocorrendo, durante a sessão, ele pode abrir mão de recurso, ele pode responder pela empresa, ele pode se manifestar. Caso a empresa não tivesse sido apresentado credenciamento, haveria somente envelope de documentação e proposta, e certamente nós teríamos que abrir recursos de todas as fases. Tá? E aí a gente vai passar o credenciamento, que ele está credenciado, com documentação tudo ok, para a comissão de licitação assinar e publicar, bem como o representante participante. Negativa de visitantes idôneos do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União certifica que na presente data o requerente a ser identificado, que a União não consta na relação de responsáveis e idôneos para participar de licitação na Administração Pública Federal por decisão deste Tribunal, nos termos do artigo 46 da Lei 8.443 de 1992, Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União. Com relação à improbidade administrativa e inelegibilidade, a certidão encontra-se negativa, que certifica que nessa data 26 de julho, a Comissão de Licitação 1026 não consta no Cadastro Nacional de Condenações Civis por ato de improbidade administrativa e inelegibilidade, registro de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ 18.998.880, meio ao contrário, 00, TSE. Com relação ao registro do 6 CENEP, Sistema Integrado de Registro, que na verdade esse registro ele integra todas as sanções que a empresa poderia sofrer. A empresa encontra-se em situação negativa, não existe nenhum registro. Com relação à Controladoria Geral da União, a certidão encontra-se negativa, CGU, PJ, 6, CENEP e CEPIM. Viação União, CNPJ 18.998, 880 mil, ao contrário, 00. E agora a gente está fazendo a análise com relação ao sócio da empresa, tá? Essa análise é de praxe de todos os processos de licitação, inclusive pregão eletrônico, todas as modalidades de licitação, não só pregão eletrônico, presencial, a Prefeitura Municipal não tem realizado mais, a gente seria mais pregão eletrônico, concorrência pública. Com relação ao Tribunal de Contas da União, certidão negativa de licitantes idôneos. Com relação ao sócio Genevaldo Jales Cordeiro, CPF 096-113-396-15. O Tribunal de Contas da União certifica que na presente data o requerente assim identificado não consta na relação de responsáveis idôneos para participar de licitação na Administração Pública Federal por decisão deste tribunal, no termo do artigo 46 da Lei 1443 de 1992. Com relação a essa documentação de análise que refere à diligência da Comissão de Licitação e não obrigatoriedade da empresa apresentar, a Comissão de Licitação irá publicar esses documentos bem como representante da empresa.
Com relação à Controladoria Geral da União, certidão negativa correcional, CGU-PJ, 6, CNEP e CEPIM, Genevaldo Chaves Cordeiro, 0 CPF, 096 113 396 15, certifica-se em consulta aos cadastros, CGU-PJ, 6, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria Geral da União, não constam registros de penalidades vigentes relativos ao CNPJ e CPF consultado. Eu quero mostrar para vocês que os envelopes encontram-se lacrados. Esse é o envelope proposta inicial, envelope de aplicação encontra-se lacrado. A comissão de licitação vai rubricar os envelopes, bem como representante da empresa. Ninguém vai entrar. Bem, o Muratório Podcast se encontra aqui na sala anexa da Prefeitura Municipal de Muriaé, onde a Comissão de Licitação do Transporte Público Municipal, ou melhor, urbano, abre o edital aqui da licitação de concorrência livre e apenas uma empresa se apresenta para participar desse certame, que é a mesma empresa, União Limitada de Viçosa. Então agora a comissão vai proceder à abertura do envelope. Já conferiu todas as certidões negativas da empresa e certidões negativas junto aos órgãos competentes, aqui via internet, no telão. E, segundo a presidente da comissão, todas as certidões foram negativas para algum impedimento da empresa participar. Agora, então, a abertura dos envelopes para conferência de todas as propostas ali contidas. Lembrando que o edital esteve aberto por um longo período, cerca de um mês, se não me falha a memória, e qualquer empresa poderia aí se candidatar, mas não apareceu. A empresa poderia ser uma empresa até de distante cidade do Brasil, tal. Então, vamos aí às conferências da documentação contidas no envelope. Chegada da secretária do Código Verde, senhora Vanderleia, tá? Seja bem-vinda, Vanderleia. A pasta do Dimitran pertence à secretaria do Código Verde. A senhora quer falar uma coisa? Não, eu só vim acompanhar mesmo, para tudo correndo da melhor forma possível, né? Então, a gente tem uma empresa participante. Secretária do Código Verde. Vanderleia. O nome todo? Aparecida de Castro Souza. Nesse momento, o representante da empresa rubrica todas as páginas da documentação que está contida ali no envelope. Ele que é o representante da empresa. Da documentação com relação aos quesitos que foram feitos no edital, tá? Ele é um pouquinho demorado.
exigidos no item 5 do edital, a empresa deverá apresentar nessa fase. Alvo 6 anos. Idade média máxima no início, 6 anos. Vamos pôr. A exigência primordial são 21 carros, sendo 10, 0 e 11 do ano de 2014, pelo menos. Então, a empresa se declara capaz de fazer esse cumprimento. Encerrada a análise, a Comissão Permanente de Licitação declara habilitada a empresa Viação União Limitada por atender às exigências editalícias. Nenhuma observação foi tecida, nem apresentaram. Aí, com relação a recurso, você deseja abrir mão de recurso, quer recorrer da decisão? Nem apresentava recurso contra a decisão que habilitou a empresa Viação União Limitada e renunciou expressamente ao direito de recorrer. A Comissão Permanente de Licitação deste ato aprova plenamente todos os atos de habilitação da empresa licitante Viação União Limitada, declarando-a apta a prosseguir no certame. Abertura do envelope proposta comercial, tá joia? Você quer que eu te ame? Que as empresas que representa um valor de subsídio por mês, e o valor do subsídio ele teve uma supressão aí devido ao valor de tarifa ofertado e cai para R$ 231.997,20. Desculpa, você pode repetir o valor da tarifa? Ofertada é de R$ 5,60. Assim, dessa forma, o subsídio ele também tem uma redução no valor, caindo para R$ 231.997,20. Então, o representante da empresa rubrica todas as páginas da proposta comercial. Ela também tem que passar por análise técnica, tá? E como é uma questão técnica, quesito técnico, a pessoa que irá analisar a proposta técnica será o Luiz Wagner, tá? Pendrive tá aí, tá? Pendrive? Tenta analisar para mim. Por favor. Esse é que interessa mais do que os outros. Depende da análise técnica agora. A análise técnica ela é realizada pelo, como eu disse, pelo Luiz Wagner, que daí ele emite um parecer
parecer, a comissão apenas acompanha, tá? E após o parecer que é emitido pelo Luiz Wagner, a comissão ela define se a empresa é julgada classificada ou não. Concorda? Como é a tarifa técnica, baixou o subsídio. A tarifa técnica prevista no edital era R$ 5,92, tá certo? Como a empresa, e aí estava previsto um subsídio, né, do valor lá de 278, tá certo? Com a redução do valor da tarifa técnica depois para 5,60, o valor do subsídio também caiu de 278 para 231, tá bom? Então significa que houve uma redução de 40 e poucos mil reais, média nisso. Na oferta da empresa. Na oferta da empresa. Porque nós tínhamos um preço para dar. O preço máximo admitido, Isso, de continua, vou dizer o seguinte, o usuário continua pagando a tarifa de R$ 4,00. Tá? Não muda a tarifa pública. Então a tarifa pública é R$ 4,00. Só mudou a tarifa técnica. Então quanto menor fosse a tarifa técnica, menor é o subsídio. No estudo, a tarifa admitida seria R$ 5,92. Foi a tarifa inicial calculada. A ofertada foi. R$ 5,60. Menos mal. Então, para o usuário ficará ainda em R$ 4,00. Por quanto tempo? Esse mínimo de 12 meses. Mínimo de 12. A lei diz o seguinte, né? Desde que não haja uma alteração significativa em alguns componentes. O critério de reajuste só é a cada 12 meses. Agora, o critério de revisão pode ocorrer a qualquer momento se houver um desequilíbrio grande em relação à oferta, demanda, que está previsto no edital. Se houver aumento de demanda, também cai o valor do subsídio automaticamente. Na licitação A pode ser. redução também pode Então, ocorrer. nessa Aí você tem um limite de. Aí você precisa ter um critério, né? Aí tem lá um anexo 8 que fala como é que é o critério de reajuste e de revisão. Esse é que é a base, viu, Grande? A base é de reajuste só a cada 12 meses. Então o reajuste tarifário é daqui a 12 meses. Agora, a análise do subsídio ele é feito do equilíbrio mês a mês, para ele saber sobre demanda, inclusive do empenho próprio. Se ele usou a frota total empenhada, ele recebe, se ele usou a frota, ele perde dinheiro. Se por acaso o coletivo também superar as expectativas de 145 mil passageiros, vai para 160, aí também cai o subsídio. Toda vez que aumentar a demanda, você cai o valor do subsídio. Tá? Isso é que, se você pegar o critério que está escrito lá, ele fala exatamente isso. Agora, o que acontece? O prefeito tem que fazer um decreto de regulamentação desse subsídio, baseado na proposta ofertada e que tem na lei municipal. Você tem uma lei municipal que fala, baseado na lei 12.587, no artigo 9 da lei de mobilidade. Que foi o valor de 231.997 e... Só um pouquinho, vou falar a diferença. Ó, o valor da outorga antes prevista era 278.554,80. Era o valor previsto no edital. Ele ofertou 231, né? R$ 231.997,20. Hoje o município passa a economizar R$ 46.557,60 mensal. 557,60. Hoje não, né? A partir de, se a empresa tiver com a proposta técnica ser julgada classificada, se o contrato for formalizado, a partir do momento havendo a contratação, a partir do julgamento que a gente ainda não finalizou. Isso aqui é uma proposta que ainda vai ser analisada, né? Mas sobre valores seria isso aí. A economia seria de R$ 46.557 para os cofres públicos. E a tarifa continua R$ 4,00. A tarifa continua R$ 4,00. Mensal, presidente. Mensal. Isso significa que se não houvesse o subsídio, a tarifa seria R$ 5,60. 5,60. Exatamente. Sem o subsídio é 5,60 seria a tarifa proposta pela empresa. Tá? Considerando a média de passageiros 145 mil. Né? Torcer para que isso supere. Né, Daniel? Se
Superar a visão do passatempo. É só contar a história. O município aqui transportou 400 mil passageiros. Agora você está com 125, e quanto tempo está com 125? Tem mais de 3 anos. A gente torce para que as pessoas voltem a utilizar o ônibus. O município é melhor. Mas é um Mas monte de agora outras políticas, viu, com vereador? a nova licitação, havendo a possibilidade de utilização de van, eu acredito que vai melhorar muito economicamente, tanto para a empresa, né, e assim afeta ativamente no cofre municipal, né? Porque na licitação anterior só poderia a utilização de ônibus, né, e aí existe um índice prejudicial muito grande com relação ao combustível, porque tudo é mais caro, né, é oneroso para a empresa. Não é? Uma vez que essa fase de habilitação ela foi encerrada, os presentes aqui querem fazer alguma pergunta com relação até a fase de agora? A gente agora está abrindo um leque para ver perguntas do público. Pode chegar aqui na frente, que aí grava aqui na. Sueli, não aperta não, tá? Não. Nossa. Vai ter uma lista de perguntas, hein? Não. Fica calma aí. A pergunta sempre direcionada à comissão, tá? A empresa ela não pode responder, tá bom? Foi dada a palavra ao público presente para que, se tivesse alguma dúvida, alguma pergunta, se candidatou a perguntar ao vereador Forim. Vamos aguardando ali os questionamentos dele referente a esta fase de habilitação da empresa União Limitada para continuar no certame deste edital de transporte público para Muriaé. Deixando claro que vão entrar ônibus novos, pelo menos, aliás, no mínimo 10 ônibus novos. A tarifa continuará R$ 4,00 para o usuário. O subsídio que o município estava oferecendo caiu de 278 mil mês para 231 mil mês. Caso não tivesse esse subsídio, a tarifa seria então de R$ 5,60. Aviação União. É a mesma empresa que também ela esteve junto com o coletivo muriaense, a mesma empresa, porque me parece aqui o CNPJ aí. CNPJ que é da matriz, né? E eu acredito que, pelo que a licitação que a gente participou há uns anos atrás, o CNPJ é da filial Muriaé, provavelmente, né? Não tem como confirmar agora, porque a gente não tem o processo anterior em mãos. Hoje o CNPJ é da matriz. 18998. 18.998.880 mil contratos 00. Viçosa. Provavelmente é o mesmo, a mesma empresa. O outro questionamento é com respeito. O questionamento é com respeito à garagem, né? Tem um critério que fala do espaço físico da garagem, portão fechado, o local onde vai funcionar aí. Fone, só para te interromper Sim. aqui, eu acredito que não seja a mesma empresa, tá? Porque, pelo que eu me recordo, a licitação anterior foi vencida por Coletivo Muriaense, lembra? Então, o Coletivo Muriaense, ela passou, fez uma alteração contratual em que a Aviação União comprou o Coletivo Muriaense. Então, eu acredito que eles tenham permanecido com o mesmo CNPJ, que seria daqui de Muriaé, e hoje quem está participando é outro CNPJ, tá? Provavelmente, a gente vai
dar uma analisada ali e pedir a Secretaria de Fazenda para puxar lá. Quem ganhou foi o coletivo Muriaense. Quem ganhou na época foi o coletivo Mulheres era outro CNPJ. Então, assim, não existe, não tem condições de modificar CNPJ. Então, provavelmente são CNPJs diferentes, tá? São empresas distintas. No edital ele pede ali um espaço na garagem de 100 metros quadrados para cada veículo de porte maior e os 70 metros quadrados para o porte menor. E a garagem hoje, né, até então, a gente entende que a empresa que está participando hoje, ela está situada lá no Correio nesse endereço, na Barra, ela tem um espaço físico ali que atende o pedido. A gente não pode afirmar isso, porque veja bem, primeira questão, você levantou uma questão que nós não analisamos inicialmente, porque a gente analisa CNPJ da empresa e rádio social. Por exemplo, não tem como eu te afirmar que se o CNPJ da empresa que está participando hoje, com o CNPJ da empresa anterior que participou, se ela vai fazer a mesma estrutura da empresa, A operação será no mesmo local, porque são CNPJ diferentes. Então, assim, primeiro ponto, você pode aguardar, a gente vai analisar se são CNPJ diferentes ou não, porque senão a gente não pode nem criar vínculo nesse momento da licitação de uma empresa prestadora anterior e outra agora, que a gente não sabe nem se é o mesmo sócio. Entendeu? Aviação União é um nome fantasia, pelo que me parece, sim, que se não me falha melhor. Complementando, assim, declaração, ele tem que atender as condições que estão previstas no edital. Ele assumiu o compromisso de adequar. Se vai ser essa garagem ou outra, mas ele tem que adequar uma garagem às condições da operação. Ele tem 90 dias para adequar, para ele apresentar uma garagem, uma estrutura, mesmo frota. Ele tem até 90 dias para apresentar essa frota nas condições previstas no edital, tá? Inclusive, ele assumiu de compromisso. Ele assumiu, por exemplo, 10 carros zero. Então, em 90 dias, esses 10 carros zeros têm que estar no sistema. É diferente o coletivo Lourenço na União e a Aviação União, como fantasia realmente Não é? Aviação União. Eu acho que é fantasia, né? Quando eles O coletivo compraram, for fantasia. Não é fantasia, eu sou independente, são totalmente independentes. Um é coletivo Muriaense, outro é Aviação União, não tem nada a ver, tem certeza distintos. Perfeito. Não. mas a gente vai dar uma olhada se é o mesmo CNPJ. Eu Não tem não jeito. sei, porque eu lembro que o CNPJ não tinha passado para Viçosa, né? Mas eu posso estar enganado. Aqui, eu coincidentemente, eu vou abrir aqui, porque eu consegui entrar pelo meu OneDrive lá no escritório. Aí, concorrência para 2007. Eu consegui entrar, então eu vou te dar aqui certinho. Entrou Aviação Santa Lúcia, RJ Projetos, estou falando agora, Coletivos Muriaense. O CNPJ que ganhou foi 17.661, 356, 1000 invertido, 79. Então, o que mudou depois foi só. A Aviação União também participou da licitação, mas era uma empresa verdade. setora, tá? Ela participou também, as empresas que participaram da licitação foram a Aviação Santa Lúcia, empresa RJ Projetos e Empreendimentos, participou Coletivos Muriaense, participou Aviação União e participou Transporte Coletivo Aeromável, tá? Foram as empresas que participaram da licitação. Não são CNPJ diferentes. Tá? Por sorte, eu consegui entrar pelo OneDrive no escritório e consegui acessar. Somente esse questionamento. Mas com relação à garagem, a gente não tem como saber se a empresa poderia locar, se existe realmente um vínculo. Lá perto fala que pode locar outro espaço também, caso um determinado lugar não comporta dentro daquele tipo, pode locar. Ela pode abrir uma nova administração, como seja, né? Então não tem como comprovar. A gente só vai ter como ter certeza disso dentro desse prazo de 90 dias, né? Que ela vai demonstrar toda a estrutura dela, administrativa, operacional e de infraestrutura. E o almoço? Em 2007 nós vamos Você quer contar que agora eu vou ter que cuidar. Agora ele vai ter que raciocinar, muito silêncio. Agora é mais quer fazer uma pergunta. Como visitante, eu posso Pode. com respeito a você nos colocar a questão do transporte da van, né? Eu acho que nós não
ser contra isso, em virtude da demanda, tudo bem, mas agora nós preocupamos com a colocação, não sei se dentro desse subsídio aqui, da questão do cobrador, né? Como é que vai ficar? Na banca. Então a gente se preocupa. Eu não sei, né? Tem como dar resposta. Só para o cobrador na van, só se não tem nem espaço para ele ficar, né? Você tem a van hoje, ela transporta entre 9 a 12 pessoas no máximo. É que você consegue encaixar o cobrador e mais ainda se tiver uma área para deficiente. Então não tem isso. Está previsto hoje a operação é de serviço convencional e, se possível, chamar de serviço complementar ou outros que o município queira implantar, ele pode implantar com o banco. É chamado de serviço complementar, de acordo com demanda baixa. Isso aí é para poder viabilizar. Ele pode implantar diversos serviços com outro tipo de equipamento. A licitação hoje ela é aberta e o município tem liberdade a qualquer momento de reestruturar o serviço, ampliar o serviço, reduzir linha, aumentar a linha, criar novas linhas. Hoje o sistema ele é aberto para que ele possa fazer isso, tá certo? Então, se ele quiser implantar algum serviço de van em determinada área, é nas condições que estão previstas no próprio anexo, no anexo do edital, claro, como é que é a utilização desse tipo de equipamento. Tá? Porque como tem baixa demanda, não tem sentido se acrescentar custo, porque senão você inviabiliza, já que tem uma baixa demanda do veículo. Imagina você permitir idoso, deficiente, tudo dentro da van, né? Pessoa com problema de mobilidade. Como é que você consegue operar isso? Praticamente é impossível. A não ser que depois o município, com cultura, ele cria como tem criado um serviço alternativo que é específico só para problema de mobilidade. Então, ele já tem uma preocupação na questão do ônibus, em virtude dessa situação da demanda, já foi retirado os cobradores. Então, isso nos preocupa. Aí agora eu não sei agora, né? Mas a questão de cobrador não é aqui, não. Isso é no Brasil inteiro. Está Não, isso é cobrador, tá? Não é aqui. Hoje o cobrador representa no uso da tarifa as 13,2% do custo. Esse subsídio não está incluído. Não, cobrador. Se você incluir mais 13%, você vai incluir 13,5% na tarifa de 5,60. Só isso. Então significa que você estaria aumentando isso como subsídio ou de tarifa para o usuário. E hoje, eu posso 100 mil reais. Inclusive, os aplicativos que a prefeitura está propondo no edital, dificilmente vai ter dinheiro de ônibus, porque hoje todo mundo está tirando. Hoje no Brasil, praticamente tem 80% das cidades que licitaram com o sistema de aplicativo, 95% hoje não paga mais dinheiro. Então, quer dizer, a tendência é isso acabar. A previsão, inclusive hoje, o modelo de bilhetagem é implantado nos ônibus, tudo é através eletrônico, pontos eletrônicos. Você pode ser com o seu, inclusive tem um aplicativo previsto no edital, que é o Alex, que é um chamado um aplicativo. O usuário já pode fazer direto pelo celular, não só de marcar viagem, como de pagar. E isso vai ajudar nessa questão do capítulo 10, a integração tarifária, né? Que É os dois. A integração está vinculada ao anexo 2. e o eletrônico, você não consegue fazer isso isso aí, mas ele vai fazer com o aplicativo. Ele é um GPS com o veículo, esse aplicativo do QR Code. Ele acessa o QR Code, ele já faz a viagem, paga a viagem pelo QR Code. Ele não precisa mais usar mais dinheiro, mais nada. Uma última dúvida. Apresentação, garantia da garagem em 90 dias, garantia da frota com 10 ônibus novos, 0 em 90 dias. É o prazo em que o serviço vai começar a ser prestado? Sim. A partir da... Porque aqui A ordem de serviço do município. porque aqui ainda tem vários trâmites. Depois que encerrar a sessão, ainda tem parecer de jurídico, ainda nós temos a análise de controle interno, aí temos a identificação, homologação. Ainda uns dias, né? Ainda uns dias, se não houver recurso, porque da pontuação que é aferida aqui para a empresa ela pode recorrer, né? Sim. O que não acontece muito, porque é um único participante, mas ele pode recorrer a uma decisão do parecer técnico, né? Ok, mas em média 90 dias. É a partir da data de serviço mesmo. Provavelmente ainda vai demorar um mês, né? Finalizar. Talvez um pouco menos, mas assim, pelo menos quase um mês. Provavelmente até. Isso quer dizer que pode ir para uns 120 dias, Finalizando essa sessão, o início agora, do serviço. que ele vai analisar a proposta técnica da empresa, o processo ele tem que passar por uma análise da assessoria jurídica do setor de licitações. Aí
feita essa análise, ele vai para o controle interno para outra análise do estudo geral da proposta, etc. do processo. Aí vai para a adjudicação, depois a homologação do secretário. Depois dessa homologação, que aí o processo está finalizado, passa para a contratação da empresa e aí o município pode iniciar dar ordem de serviço para o início das atividades. Então, tem o decreto do Parlamento falou sobre que é necessário nessa situação, então realmente pode ficar aí de um prazo de 20 a 30 dias para início de ordem de fornecimento. A partir da ordem de fornecimento, a empresa tem os 90 dias para apresentar a garagem e a frota no ano. Então, na verdade, ela vai ter os 90 dias para comprovar que vai preencher toda a proposta que ela fez. Para o que tiver mais dias de tempo, para no máximo. Eu só quero dizer que o seguinte, olha, coincidentemente, a pessoa até reclama. Apareceu uma empresa. Eu comentei com o Mário, algumas vezes, a preocupação não apareceu ninguém. Hoje, nas últimas 32 licitações que eu participei, 18 foram desertas. E olha que tem cidades de porte alto, como Sorocaba, São José dos Campos, Piracicaba, Volta Redonda, do Rio, Resende, depois foi republicado, um monte de coisa. Então, foram desertos, só para vocês terem uma ideia. Você imagina se pegar Sorocaba com 1 milhão de habitantes, foi deserto. São José dos Campos, 700 mil, foi deserto. Então, em Minas Gerais, as últimas 14 licitações, 12 foram desertos. 12. É a coisa mais impressionante. Então, quer dizer, o serviço de transporte hoje tem que criar um caminho um pouco distinto, né? Muito difícil. A relação entre custo e receita hoje está muito difícil. E aqui aconteceu um fato que é realmente preocupante. Você imagina você reduzir uma demanda de 400 mil para passageiro para 125 mil, você praticamente inviabiliza uma gestão de transporte, né? E aí tem uma história que você fala, você só faz omelete quebrando o ovo. Um deles você tem que eliminar o trânsito na área central do motor de outros caminhos. Então, só Então, vocês vão fazer uma pausa para o almoço agora? Agora está analisando proposta técnica, né? É demorado. Vocês ficam à vontade. Mas pode ficar à vontade. Quem quiser sair, sai. Eu vou gastar mais de 1 hora. Então, agora o processo licitatório faz uma pausa para o almoço para a observação ali. Não, porque aqui a sessão não está suspensa, mas, por exemplo, ela está acontecendo, está sendo transmitida, tá? No YouTube, Facebook, e está acontecendo a comissão familiar de revezar para fazer um almoço, alguma coisa assim, porque aqui vai demorar mais de 1 hora. Eu gostaria de permanecer. Entendeu? Você pode, porque o café pode permanecer. Pode ser providenciado pela prefeitura? Eu peço café, com açúcar, sem açúcar. Eu também posso ser assim.